Página 136. O princípio e o fim da humanidade. E assim, não confundam no falar em vírus. Não façam confusões. Os vírus da massa cósmica racional são os vírus puros, limpos e perfeitos. E os vírus da matéria, do mundo material, são os vírus deformados, os vírus degenerados, por serem vírus da matéria. Então não confundam os vírus puros, limpos e perfeitos com os vírus da matéria, cheios de defeitos por serem deformados. Porque no princípio da origem deste mundo deformado era tudo completamente diferente, como depois da deformação completa. E assim, os vírus que entraram em formação da máquina, no princípio da formação, eram vírus completamente diferentes da deformação completa. E por tudo ser uma formação de vírus, não tem duração nem consistência, por se tratar de uma degeneração. Vírus vegetais, por isso tudo e todos nasceram do chão. Então, os vírus de massa cósmica racional foram os que entraram em formação de toda a máquina do ser humano. Os vírus que entraram em formação dos ossos da carcaça humana. Os vírus que entraram em formação dos nervos, das veias, da pele, dos cabelos, das unhas, enfim, cada espécie de vírus fez um órgão do corpo. Vírus puros, limpos e perfeitos, de massa cósmica, já em degeneração, e de forma que a planta do corpo, arquitetada e feita pela junção racional, e daí derivando-se em milhares e milhões de seres vegetais, animais e minerais. E assim surgiu a criação desta fórmula de degeneração, por terem entrado num pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Então, deu forma a uma vida deformada, que é esta deformação que aí está. Começaram a progredir por conta própria e foram progredindo cada vez mais. Como até hoje aí estão, em cima da Terra, progredindo por conta própria. Começaram a progredir por conta própria e continuaram aí na vida da matéria, a fazer o uso do livre-arbítrio e continuam a progredir por conta própria, conforme entendem. Assim começaram e assim continuam a serem os mesmos que começaram esse triunfo desolador, todos abusando do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade, como começaram e continuam a serem os mesmos, abusando do livre-arbítrio e da expansão da livre vontade. Foi o que se deu nos primeiros passos, de quando entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. E aí, ainda continuaram com os mesmos passos, por a parte que entraram não estar pronta para entrar em progresso, é que vieram regredindo, como até hoje o progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. E tudo que vai se destruindo, vai se degenerando, vai enfraquecendo, vai diminuindo até vir a extinção pelo progresso da degeneração. Não chegando à extinção por estar aí em suas mãos o histórico do porquê que assim são, do porquê que este mundo assim é, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão voltar ao seu verdadeiro mundo de origem. A origem é de racionais, puros, limpos e perfeitos, e todos voltarão a ser o que eram, mas passaram por todos esses transes dessas 21 eternidades, por serem rebeldes e teimosos, como até hoje são, rebeldes e teimosos, lutando sempre com a inconsciência. A luta dos inconscientes é muito grande consigo mesmo, por serem rebeldes e teimosos, como estão vendo aí, como o bicho é rebelde e teimoso, e por isso precisou todas essas 21 eternidades para a lapidação dos bichos rebeldes e teimosos, que o bicho é muito confuso, muito desconfiado, muito cismado, muito medroso,
Custa muito aceitar as coisas que não conhece. O bicho duvida de tudo. Basta ser bicho para ser desequilibrado. Basta ser bicho para ser cheio de defeitos. E daí o bicho, gozando do livre-arbítrio e da expansão da livre vontade, é que foi preciso essas 21 eternidades para a lapidação do bicho. E até hoje estão vendo como os bichos são, teimosos, rebeldes e monstros, ingratos, mal agradecidos, traidores, cínicos, judas, ambiciosos, gananciosos e vaidosos. Para ver que quem tem esses defeitos todos é capaz de tudo, não reconhece direitos, é invejoso. Então, para o bicho melhorar um pouquinho, foi preciso passar por essas 21 eternidades de lapidação. E até hoje estão vendo os bichos como são. A ferocidade dos bichos que não respeitam coisa alguma. A ganância e a ambição para o bicho está acima de tudo. E os bichos que pensam assim esmagam tudo, não reconhecem direitos. Agora, no meio da bicharada, quer aparentar ser melhorzinho um pouquinho. Mas tudo são aparências, porque basta ser bicho para ser desequilibrado. E por isso está aí a prova no universo. As multiplicações do desequilíbrio de tudo, de todos, de uma infinidade de formas e maneiras. Bicho não respeita o seu saber, a sua cultura. Se o bicho respeitasse a sua cultura, o mundo dos bichos seria um paraíso. Mas a cultura do bicho é como estão vendo. As monstruosidades, a selvageria, as traições, os desentendimentos, e daí se multiplicam os tormentos e os horrores da vida. Então, por o bicho ser um sonhador e turbulento, é que teve que passar por essas 21 eternidades para serem lapidados. E a lapidação ainda continua, porque não estão vendo como os bichos são, rebeldes, teimosos, sentimentos de feras indomáveis, monstros, cínicos, ciumentos. E é por isso que está aí a lapidação universal. E daí veja o desequilíbrio da bicharada. Foi tanto que ninguém tem sossego. Não há quem viva sossegado. As preocupações muitas vezes superam as forças dos bichos. Os bichos muitas vezes não aguentam com o peso da vida. As preocupações são tantas que falta pouco não enlouquecer. E assim, os bichos passando por transes amargos, transes desesperadores, transes mais calmos, transes bons e transes maus, transes suportáveis e transes insuportáveis, transes de agonia e transes de desespero. Os bichos passando por uma infinidade de transes na vida para serem lapidados. E como custam a serem lapidados? Que o bicho sempre foi teimoso e rebelde. E por isso aí está, até hoje sofrendo amarguradamente. Basta ser um ser de matéria para ser um sofredor. Basta assim ser para estar exposto a todos os sofrimentos, a todos os padecimentos, para ver que a rebeldia do bicho é tanta que passaram por estas 21 eternidades e continuaram a ser assim como aí estão, rebeldes e teimosos. Mas agora está aí a solução da vida da matéria, desta categoria de animal racional. Está aí o término da categoria de animais racionais, que o término seria a extinção desta categoria pelo progresso da degeneração. Mas não sendo mais assim desta forma, a extinção da categoria de animal racional, por chegar aí em suas mãos o conhecimento de sua salvação, a sua volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí a indicação. Então, todos que respeitarem e obedecerem o que está aí em suas mãos
voltam a ser o que eram no seu mundo de origem, puros, limpos e perfeitos. E os que desrespeitarem e desobedecerem vão para a classe inferior, que é a classe dos animais irracionais. Então tem duas portas agora a escolher, ou a de cima ou a de baixo. O obediente sobe e o desobediente desce para a classe inferior, porque a categoria de animais racionais está a caminho de sua extinção, porque tudo que tem princípio tem fim. Teve o seu princípio e tem que ter o seu fim. Mas como o bicho é teimoso e rebelde, tem bicho que prefere descer para classe inferior do que subir, porque tem bicho que é ruim para si mesmo e muito ruim para os demais, que em outras eternidades já foram muito piores. Mas o mal, como é hereditário, tem muitos bichos que ainda conservam o mal hereditário de monstros. Um monstro não se respeita, nem respeita ninguém, nem coisa alguma. Então, estão aí as 21 eternidades, chegando assim o fim da tolerância racional. Mas nem assim os bichos ainda se conservam como feras brávias, intolerante, insuportável, e de forma que o destino dos maus é a porta que escolheu, e o destino dos bons é a porta que escolheu. A continuação dessas mensagens se encontra no terceiro fascículo a seguir.